Olá, alunos e alunas do nosso curso de Programação em Delphi. Nós estamos novamente aqui para a nossa 15ª aula a respeito da estrutura de programação. Nós estamos estudando aqui o banco de dados, como adicionar dados aqui no nosso banco. E na aula passada eu expliquei sobre a questão dos fluxogramas, como é que nós criamos os símbolos dos fluxogramas. E como nós fazemos a comparação de um programa gerado, criado, e com o nosso fluxograma desenvolvido e que também implementado para que nós possamos entender melhor essa estrutura de execução passo a passo dos comandos. Hoje eu gostaria de ver com vocês essa questão da estrutura de condição, de decisão, a estrutura de decisão. A estrutura if. A estrutura if, que é uma forma de você condicionar um determinado conteúdo de uma variável ou de um objeto, vai trabalhar te dando alternativas, te fazendo como que apontando caminhos para serem executados. Ou se executa um conjunto de comandos baseado em uma determinada condição, ou se executa um outro conjunto de comandos baseado em uma outra, nessa negativa dessa decisão, ou nessa decisão sendo afirmativa, ou na decisão sendo negativa. Então nós vamos aqui trabalhar nessa condição aqui, nessa estrutura de condicional, essa estrutura condicional, como um retorno de um dado do tipo lógico, vai ser um dado do tipo lógico. Então a condição ela vai ser sempre atribuída e aplicada a uma variável, a um valor, que você possa definir os caminhos aí do fluxo de execução dos seus comandos, do fluxo de execução dos comandos dentro da tua programação. Então aqui, dentro do nosso projeto que nós já estamos desenvolvendo, eu vou abrir aqui novamente o nosso botão aqui, o botãozinho aqui que executa aqui os comandos, tá? E eu vou fazer o seguinte, nessa opção aqui, aqui no Add Table 1, no Field 5, nós temos aqui calculando o desconto em 15%. Tá? Então esse Field 5 aqui é o desconto e ele vai estar calculando aqui 15%. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou condicionar aqui, antes, aí, uma linha antes, colocando aqui uma linha antes e teclando Enter, eu vou dizer o seguinte, if se o valor de mval for maior que 200, então ele vai fazer o seguinte, ele vai justamente fazer este cálculo aqui de 15%, tá bom? Esse cálculo de 15%. Porém, eu vou selecionar aqui, tá? E eu vou dizer o seguinte, se este valor de mval não for, então vou usar aqui um else, não for, se não for maior, se não for maior que 200, vai ser igual ou menor. Então, eu vou usar um begin também aqui, begin, tá? Então, ele vai fazer o seguinte, ele vai calcular 10% apenas, tá? 10%. Ou seja, ele vai executar aquele comando ou este baseado no valor de mval, baseado no conteúdo de mval. Tá? E eu vou fechar aqui essa estrutura, colocando aqui um endzinho aqui com ponto e vírgula. Então perceba aqui que a estrutura do if, essa condição que eu estou condicionando aqui, eu estou condicionando a minha variável de memória mval. Se o conteúdo dessa variável, porque essa variável ela vai ser calculada aqui, nessa linha. Tá, essa linha vai calcular minha variável mval. Mval vai ser a tabela, vai ser a quantidade vezes o valor unitário, Então, o valor unitário aqui vezes a quantidade. Então, se esse valor desse produto aqui, desse vezes este, atribuído a essa variável,
for um valor, né, acima de 200, ou seja, acima de 200 reais, né, acima de 200, então ele vai executar esta linha aqui especificamente. Ó. Se não, né, ele vai executar esta linha aqui. Ó. Então, ele executa esta linha caso essa condição aqui dessa variável seja verdadeira. Tá? Seja verdadeira. Se essa condição não for verdadeira e ela for uma condição que retorne falso, ou seja, não, o valor que foi multiplicado lá em cima não é maior que 200. É igual ou menor que 200. Então, ele não vai executar essa primeira linha. Ele vai para um else aqui. Ó. Se não, significa que esse else, né, ele vai, na verdade, ele vai permitir a execução negativa aqui da condição. Né? Você tem a condição aqui perguntando, ó, se o valor da variável for maior que 200, executa esta linha. Se este valor não for, else executa esta linha. Então, ele não executa esta, executa esta. Então, dessa forma, eu estou dizendo para o meu programa aqui, para os meus comandos aqui, que ele vai executar uma dessas duas linhas, dependendo do valor de uma variável de memória, que no caso aqui é mval. Né? Perceba que na hora que eu der um clique lá, e ele for executar esses comandos, ele vai executar esta linha ou esta, dependendo do valor de mval. Se mval for maior que 200, executa esta. Se não for, ele vai executar esta linha. Então, ele vem para cá, né? Ou se não, né? Se não for maior que 200, esse else aqui significa se não for maior que 200, ele vai vir para essa outra linha. E vai continuar a execução do meu programa, né? Calculando aqui e dando um post aqui no meu banco de dados. Então, essa estrutura é uma estrutura bem interessante, porque você pode trabalhar com múltiplos valores. Né? Eu posso estar aqui condicionando várias vezes aqui a variável mval. Né? Se mval não for maior que 200, mas for maior que 200 ou menor que 100, for maior que 100 e menor que 200, faça um cálculo. E aí nós podemos trabalhar essa condição dessa forma, usando a estrutura if. A estrutura if. Essa estrutura sempre vai funcionar dessa maneira. A forma de você estar estruturando, né, a condição if sempre será assim. Ó. Você coloca o if, né, a condição then, então. Né? Then significa então. Begin, então início. Depois o end, para finalizar. Eu poderia também colocar esse begin aqui, ó, depois o then. Tá? Não há problema. Eu também posso estruturar dessa forma aqui o meu comando. Tá? E colocando um end aqui e um else aqui. Ó. Pronto, eu também poderia colocar um else aqui, tá? E um begin também aqui. Ó, tá? Dessa forma também eu posso estar trabalhando a minha condição. Tá? Ó, eu estou dizendo que aqui, ó, se variável for maior que 200, então inicie. Execute esse comando. Se não for maior que 200, se não for, então vai ser o else, executa esse comando aqui. Então, dependendo do valor da variável mval, ele vai executar ou 15%, né, se for maior que 200, e se não for maior que 200, ele vai executar o comando 10% vezes ali, ó, mval vezes 0.10, certo? E em seguida, ele vai continuar a execução dos meus comandos aqui. Depois que ele executar isso aqui, eu vou pedir para que ele edite, né, o edit 1, ó, o edit 1.text. Eu vou dar um clear, ó, edit 1, no edit 1 vou dar um clear, certo? Ó, edit 1, ponto. Vou colocar aqui um clear, pronto, para zerar o conteúdo de edit 1. Também vou fazer com edit 2 e edit 3, tá? Vou dar um clear. O que é que vai acontecer com esse clear aqui? Ele vai apagar o conteúdo que tem lá nas nossas caixas de variáveis, nas nossas caixas lá, edit 1, edit 2, edit 3, tá? Edit 2, porque quando nós estamos digitando lá, ao adicionar o novo registro, ele permanece com os valores. Então, aqui eu vou pedir para que ele apague. E também, no edit 1, eu vou pedir para colocar um foco. Então, vou usar o comando setFocus. Né? Aliás, na verdade, aqui é uma propriedade, né? Um comando setFocus, para que o foco fique no meu primeiro edit lá, esperando digitar um novo valor. Ok? Então, vamos testar aqui a nossa condição, né? Essa estrutura de variável de memória chamada if. Eu vou dar um salvar aqui.
Tá? E eu vou executar aqui o meu comando, né? Aqui no meu antivírus, eu tenho que desativar o antivírus, senão ele não vai me deixar executar aqui a minha aplicação. Tá? Só desativar aqui o antivírus, ok, desativei. E eu vou aqui executar aqui a nossa aplicação. Opa, aqui deu um erro, 23, certo? Vamos salvar, vou executar de novo. Beleza, deu certo. Ok, aí eu vou colocar aqui um produto, vou colocar aqui, por exemplo, marcador preto, aliás, não, vou colocar amarelo, marcador amarelo, vamos colocar um valor unitário aqui, 5,9, e as quantidades aqui eu vou colocar 40. Então perceba quando eu clicar aqui OK, ó, ele vai me condicionar. Ele vai perguntar o seguinte, ó, ele vai dizer que o valor unitário 5,9, 40, deu 236. 236 é maior que 200. Então, como é maior que 200, ele calculou aqui 15%. Certo? Se você pegar aqui 236 e calcular 15%, vai dar 35,4. Tá? Mas se você colocar um valor aqui, certo? Seja aqui, ó, marcador só, né? Você colocar aqui valor R$ 3,80. Você colocar aqui só 10, por exemplo, e der um clique OK, ó, ele vai calcular só 10%. Por quê? Porque esse vezes esse vai dar 38, só que 38 é abaixo de 200, né? Então é abaixo de 200. Então, como a condição lá, ele vai calcular 10% de 38, que é 3,8. Né? 10%. Você vê que ele calculou 10%. E depois fez o cálculo aqui para nós. Né? Perceba também que quando nós digitamos aqui, ó, ele zerou aqui o conteúdo e já voltou aqui o foco para o produto. Então, dessa forma, eu vou estar adicionando aqui os valores, né, e ele vai fazendo uma condição. Então, perceba que o comando aqui, ele vai condicionar aqui usando essa estrutura if. Ok? E o nosso fluxograma, né, como é que nós vamos fazer para colocar o nosso fluxograma baseado nessa estrutura if aqui, ó. Eu já tenho o fluxograma pronto aqui, eu vou explicar para vocês como é que funciona. Tá? Vou inserir aqui, ó, vou vir aqui na nossa figura, né, aqui na imagem, e eu vou inserir aqui na nossa imagenzinha aqui o fluxogramazinho aqui baseado na estrutura if, para vocês terem uma ideia como é que funciona a nossa estrutura if. Pronto. Ok, está aqui a nossa estrutura if aqui junto com a nossa programação. Vou caber aqui, ficar fácil de entender, né, de compreender. Vou arrastar para cá. Tá? Então, deixa eu ver. E pronto, olha aqui como ficou. Então, se nós analisarmos aqui a nossa estrutura, tá? A estrutura aqui da nossa programação, né? Se você for analisar aqui o comando, né? Ó, então você vai ver que ele vai condicionar aqui, ó. Então eu recebo aqui os valores aqui, edit 1, edit 2, edit 3, né? Ó. Então, o primeiro passo, o segundo, o terceiro passo eu vou receber os valores, e ele vai perguntar se o valor da variável. Então aqui, perceba que o if aqui, ó, se val, né, val for maior que 200, se for sim, ele vai executar 15%. Então, desconto será igual a mval 15%. Ele executa aqui, 15%. E depois, ele vai pular aqui para calcular já o total pago. Ele pulando aqui essa linhazinha, ou seja, ele pula dessa linha, ele vem para cá para calcular o total pago. Né? Ele não executa essa outra linha. Então, perceba que a estrutura do fluxograma, se for sim, ele calcula aqui o mval 15%, e ele vai vir o fluxo de execução dos comandos para outra condição, para o outro passo de execução, que seria o cálculo da variável total, total pago aqui. Né? Então, aqui ele vai calcular o total pago. Perceba que aqui ele vai pular aqui a execução daquele comando, porque a condição é uma condição
verdadeira, né? Sim. Se não for maior que 200, senão, então ele não vai executar esta linha de comando, tá? Ele não vai vir desse processo, ele vai executar o processo logo abaixo, desconto será igual a mval vezes 10%, então 0,10, calculando também o total pago, né? Gravando o composto e finalizando o nosso programa. Então, nosso fluxograma ele já vai ter uma estrutura condicional, né? Condicionando aí o valor de mval, né? Me informando a que caminho ele vai seguir, executando um comando ou outro, dependendo do valor da variável de memória, né? Que está lá sendo condicionado. E o símbolo, né? Usado aqui é esse losangozinho, é o símbolo do fluxograma que vai condicionar o valor das minhas variáveis, dos meus conteúdos aqui, para que você possa entender melhor, né, essa estrutura do fluxograma relacionada ao nosso programa desenvolvido aqui. Ok? Muito bem, vamos ficar apenas nessa estrutura de condição condicional chamada if, tá? E depois nós vamos estudar outras estruturas do Delphi aí, para que possamos ampliar o nosso conhecimento da nossa programação. Um abraço, até mais, até a próxima aula.